Nós acabamos de sair do Mar da Galileia e estamos aqui diante de um dos últimos achados arqueológicos dessa região. Então eles acharam um barco, quando estavam procurando tesouros, e esse barco foi totalmente coberto de isopor para que ele pudesse flutuar naquela foto lá que você está vendo. Foi tirado daquele barco, foi pesquisado pelos arqueólogos e pelas pesquisas encontraram que ele é da época do Senhor Jesus Cristo. Então esse é um achado, não quer dizer que foi o barco que Jesus andou, mas foi da época que Jesus andou. Está coberto de isopor, mas tem uma parte ali que dá para ver. Então foi os achados arqueológicos. Irmãos, nós estamos no Mar da Galileia. Esse mar, ele realmente é imenso. Ele tem 22 quilômetros de extensão, 12 de comprimento e tem lugares de 40 metros de profundidade. O capitão, foi nesse mar está tentando que muitas vezes Jesus realizou mais de 70% dos seus milagres ao redor desse mar. Em algum lugar aqui multiplicou os pães. Certo momento ele estava indo para Cafarnaum, que é ali, daquele lado lá, quando ele estava dormindo na polpa do barco, quando nós estamos aqui, e o mar estava revolto, e os discípulos ficaram preocupados e foram despertar do seu sono. Ele disse: aquietai-vos, mar, ventos, acalme-se, tudo aconteceu. Você vê como o mar está calmo hoje, naquele dia estava mais calmo, porque a voz do Filho de Deus soou nesse lugar. Tem um trecho aqui na palavra de Deus que eu queria ler para vocês, onde diz, lá em Marcos capítulo 6, pessoal, logo o CD é maravilhoso, eu comprei, eu vou comprar novamente, muito bom, os dois CDs. E passaram adiante para o outro lado. Eu comprei aquilo ali, eu encontrei eu não tenho esse, mas são maravilhosos. E dentro do despedido subiu um monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, o vento lhes era ao contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então foi sobre essas águas que um dia Jesus Cristo andou. E nós estamos contemplando tudo isso. Irmãos, ali está a aldeia onde Maria Madalena morava, aquela aldeia lá, que hoje é uma cidade, né? Desse lado aqui, onde Pedro estava, quando Jesus ressuscitou e eles estavam pescando e ele compartilhou o pão com eles. E ali a região de Gadara, onde Jesus expulsou o demônio, aquele homem endemoniado foi expulso, estava ali naquela cidade de Gadara. Então nós estamos no centro de tudo isso, todos esses acontecimentos foram aqui. Glória a Deus. Nós estamos em Betânia, muito próximos de Jerusalém. E essa praticamente há uns séculos atrás, isso aqui era uma aldeia. Nessa aldeia tem uma família muito especial para Jesus, que seriam Marta, Maria e Lázaro. Certo dia Lázaro estava doente e Marta e Maria mandaram um recado para Jesus e ele não veio no momento apropriado porque era para a glória de Deus. Mas quando Jesus chegou aqui, ele esteve nessa região, ele andou por aqui e ele encontrou com a família de Marta e Maria nesse lugar. Irmãos, aqui aconteceram alguns fatos históricos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em Rute, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz assim: Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala dos campos de Boaz que ficavam aqui. Foi a avó de Davi que veio a esses campos colher após os segadores. E aí ela teve esse encontro com Boaz, que também é um avô de Davi. E aí nasceu Davi, o escolhido de Deus. Foram nesses campos aqui que Davi também guardava as suas ovelhas. Foi exatamente por aqui, em algum lugar desse que Davi estava, quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um rei para Israel. E Davi não estava entre eles. E foi depois que todos os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, que não havia nenhum deles para ser escolhido por Deus, foi que Deus disse a
a Samuel, não foi nenhum desses que eu escolhi. Foi aí que Samuel perguntou a Jessé, não tem nenhum filho teu? E Jessé disse, ainda tem Davi, o meu mais novo. Ele disse, vá lá e chame, porque nós vamos sentar na mesa até que ele venha. E foi exatamente por aqui, o campo dos pastores, onde os pastores juntavam suas ovelhas e vinham para cá. Foi aqui que Davi foi procurado, achado e levado à casa de Jessé, à casa do seu pai, e foi ungido rei de Israel. Também foi nesse campo dos pastores, que lá em Lucas, no capítulo 2, fala que eles estavam à noite aqui, quando a glória de Deus se manifestou, quando os anjos anunciaram a vinda do Salvador do mundo que estava para nascer. Quando eles surgiram e os pastores se admiraram, todos eles estavam aqui, cuidando das suas ovelhas. Aqui tem muitas cavernas. Nós tiramos fotos de algumas cavernas, mas você vai ver que ainda dá para perceber algumas cavernas lá embaixo. Então os pastores costumavam colocar as ovelhas nas cavernas e ficar tomando conta das ovelhas. E todos esses fatos aconteceram aqui. Nós temos ali a Belém, onde se fala que Jesus nasceu, ali no monte, que pode ter sido até numa caverna dessa. E também do outro lado há um monte à nossa esquerda que fica a Jerusalém. Então nós estamos perto de Jerusalém e muito perto de Belém. E esses campos são muito especiais porque são campos também históricos. Nós estamos no meio da história. Nós estamos dentro da história da Bíblia. Nós aqui é a Caná da Galileia e nós estamos no centro da cidade. Foi aqui que Jesus realizou o primeiro milagre, segundo a palavra de Deus, lá em João no capítulo 2. Foi aqui que ele mudou a água em vinho. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que está em Atos 10, 36, que diz assim: havia em Jope uma discípula com o nome de Tabita. Nome este que é trazido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Nós estamos aqui diante dessa cena. Essa porta que você está vendo aqui é a casa que ela morava. E Pedro, quando estava perto daqui, próximo, ele foi convidado pelas pessoas que a conheciam, que ela, quando tinha morrido, as pessoas choravam, pranteavam e lembraram-se de Pedro e foram chamá-lo. E ele veio, se dispôs a chegar aqui, entrou nessa casa, orou por ela, e a Bíblia mostra, e a Bíblia é clara, que ela ressuscitou. Então nós estamos diante de um fato também histórico da Bíblia. Irmão, nós temos um texto da Bíblia, aqui em João capítulo 11, que fala no versículo 19 em diante. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, esse texto que nós acabamos de ler da passagem de Deus fala exatamente dessa casa. Foi daqui que Marta e Maria estavam chorando, sendo consoladas pela morte de Lázaro, até que Marta ouviu falar que Jesus estava vindo. Então, Maria não soube, Maria ficou aqui dentro, não exatamente aqui, mas lá para trás, e Marta correu para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E foi lá que ela teve aquele diálogo que você conhece, né? Onde Jesus falou para ela que Ele é que é a ressurreição, e através dele não tinha um problema com a morte, ele venceria a morte. A respeito de Lázaro, foi um dos maiores milagres da Bíblia. Depois de 4 dias de sepultura, Jesus chegou nesse lugar, orou por Lázaro morto, e ele ressuscitou. Estamos também diante de uma porta muito significativa para nós. Simão, o curtidor. Foi aqui, a tradição diz que foi nessa casa que Simão, o curtidor, morava. Então Pedro também entrou nesta casa, permaneceu alguns dias com Simão, o curtidor, e ele teve uma visão. E nessa visão que ele teve, quando ele estava com fome, na hora sexta, ele viu um lençol como descendo do céu, com vários animais imundos dentro. E ele não entendeu aquela visão. Mas aí o Espírito Santo disse para ele: olha, mata e come. E ele disse: mas Senhor, eu não como coisas imundas. E o Espírito Santo disse para ele: não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Foi aqui nessa casa que Pedro teve a visão, o discernimento, que os gentios e os cristãos foram chamados, os gentios e os judeus foram chamados para serem um em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos num monte onde tem muitas cavernas, na terra da Jordânia, em Petra, e nós temos um texto bíblico que os historiadores confirmam que aconteceu aqui, quando o povo de Israel saía do Egito e estava caminhando para a terra da promessa. Eles passaram por aqui, e o povo dos Edomitas, que eram parentes do povo de Israel, não permitiu que eles passassem.
E é um trecho da Bíblia onde o profeta Obadias fala sobre isso. No capítulo 3, versículo 3, aliás, diz assim, que é o capítulo 1, só tem um capítulo. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Então os edomitas moravam nas cavernas dessa região. Eles eram habitantes das cavernas. E o povo de Israel iria passar por aqui, mas eles não permitiram que passasse. Então Deus usou o profeta Obadias para fazer um julgamento do que eles realizaram aqui. Nós estamos diante de um lugar muito especial também. Esse lugar aqui é chamado cenáculo. Certamente não foi o cenáculo onde os discípulos se reuniram e se revestiram do alto. Mas a tradição diz que foi nesse lugar que o cenáculo estava quando os discípulos se reuniram com Jesus disse ficar em Jerusalém até que o alto já revestido do poder. E no ano 13, século 13, esse cenáculo construído aqui, ele pode não ter sido o cenáculo que os discípulos se reuniram, mas ele é muito simbólico para nós, porque foi no cenáculo, num lugar como este, onde o Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos e todos eles foram revestidos de poder. A unção de Deus veio sobre todos eles começaram a falar em línguas, e a partir dali a igreja teve um início, a igreja começou, porque a igreja tinha uma mensagem, mas não tinha unção. E a partir daquele dia, a igreja tinha uma mensagem que era a ressurreição de Jesus, mas ela também tinha uma unção do Espírito que fez toda a diferença sobre a face da terra. Esse lugar é especial demais. Gente, nós estamos aqui em Cesareia Antiga, essas pedras que vocês estão vendo aqui, foi da época do apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo esteve aqui nesse lugar. Então nós temos aqui um texto da Bíblia que fala sobre isso, que diz assim, Atos 23, 33. Os quais, tendo chegado em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando chegares os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Então estamos aqui diante de ruínas de Cesareia, que fala justamente do pretório de Herodes, do anfiteatro, onde haviam lutas, onde haviam apresentações. E toda essa área aqui são ruínas dessa época. Bom, nós estamos em Amman, capital da Jordânia, que tem 2 milhões de habitantes, e a Jordânia tem 95% de muçulmanos e 8% de cristãos e drusos. E nós viemos para cá para conhecer o Monte Nebo, onde Moisés contemplou a terra de Canaã. E esse lugar, ele tem uma história, um passado muito rico. Nós estamos contemplando tudo isso. Irmãos, nós ainda estamos em Cafarnaum, e aqui são outras construções de outras partes da cidade que também foram desenterradas. Os arqueólogos descobriram toda essa região aqui. E há um outro texto da palavra de Deus de um milagre que aconteceu aqui em Cafarnaum, que eu queria compartilhar com vocês, que é a cura do servo do centurião. Então lá em Lucas, no capítulo 7, está escrito, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Ele entrou nesse lugar. E o servo de um centurião, a que ele muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, o centurião era um soldado que tomava conta de 100 homens, centurião. E ele era um homem temente a Deus. E essa sinagoga aqui foi ajudada, ele ajudou a construir a sinagoga. Ele era um daqueles que financiaram a construção dessa sinagoga, que Jesus entrou nela e pregou nela. Então Jesus resolveu ir lá, Jesus disse, eu vou lá curá-lo. E o centurião disse, não, Senhor, não sou digno que vá na minha casa. Apenas manda com uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou homem de autoridade e tem outros acima de mim. Quando eu digo a um servo vai, ele vai e faz. Quando eu digo a outro vem, ele vem. Então se eu com meus servos tenho essa autoridade, tu também tens uma autoridade muito grande no reino espiritual. Uma palavra tua, e o meu servo ficará curado. E Jesus se virou para os discípulos e disse, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como deste homem. E foi isso que aconteceu aqui. Amém? Irmãos, Jesus nasceu em Belém. Até os 30 anos ele viveu em Nazaré. Mas a maior parte do ministério de Jesus foi no Mar da Galileia e aqui em Cafarnaum. Nós estamos ao lado da sinagoga de Cafarnaum e bem ao lado dela está a cidade.
os arqueólogos conseguiram desenterrar a cidade de Cafarnaum, está aqui. E tem um texto da Bíblia que se reporta a uma situação que aconteceu exatamente no lugar desse aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Lá em Marcos capítulo 2 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então você lembra dessa história? Jesus estava aqui, na casa dele, e de repente a multidão afluiu para esse lugar, de maneira tal que ninguém podia se aproximar dele. Então 4 homens pegaram um paralítico sobre uma maca, sobre uma cama, e quando não podia se aproximar dele, eles cavaram por cima e desceram aquela cama diante de Jesus. E Jesus curou aquele paralítico. E ali foi um milagre extraordinário na frente de toda a multidão que estava naquele momento, nesse lugar. Em algum ponto aqui vocês estão vendo várias escavações, há vários quartos, salas. Nós vemos lá por trás também a cidade antiga mesmo de Cafarnaum. Há uma cidade moderna, mas essa aqui é a cidade antiga. E é extraordinário isso. Olha o Sérgio andando de camelo. Manda um recado aí pro pessoal, rapaz. Um abração aí pro pessoal aí do Brasil aí. Tô no primeiro andar aqui mesmo, tá bom demais. Foto também? Prazer. Tirei. Estamos aqui diante de um grande cânion que foi formado pelas águas das chuvas e pelos terremotos que acontecem nesse lugar. Logo após, nós descemos por ele, chegamos aqui a um pátio grande e desse outro lado nós temos a tumba do rei Aretas. E ela tem mais de 2.000 anos e ela foi toda esculpida na rocha. Foi exatamente aqui também que filmaram aquele filme de Indiana Jones, filmado nesse lugar aqui. E nós lembramos muito bem dessa cena. E toda essa estrutura aqui ela foi totalmente construída na rocha. Temos aqui vários símbolos de águias, de leões, que na mitologia deles, como se estivesse guardando o túmulo deles. E tudo isso aqui, irmãos, é um patrimônio impressionante, é algo maravilhoso. Gente, nós estamos aqui no deserto da Judéia. Foi aqui que João Batista chamou o povo de Israel ao arrependimento. Ele teve seu ministério nesse deserto, onde ele comia gafanhoto e mel silvestre. E ali na frente tem um monastério que são homens e religiosos que decidiram, quiseram viver como ele, como João Batista. Então, eles criaram esses monastérios, onde as pessoas poderiam descansar, repousar e também viver em clausura. Então, é muito antigo ali, mas você percebe que está dentro do deserto que não tem nada. E João Batista passou muitos anos morando no deserto. Gente, nós estamos aqui no Domo da Rocha. É a parte mais alta do Monte Moriá. E aqui foi construída essa cúpula, que tem 80 quilos de ouro, foi construída pelos muçulmanos há muitos séculos. Nós estamos aqui num lugar muito sagrado para os muçulmanos. Inclusive tem muitos muçulmanos espalhados pelo pátio agora, fazendo suas orações. E logo abaixo, à nossa direita, tem o Muro das Lamentações, que é aquela parte do Templo de Salomão que sobrou. E é lá que os judeus estão fazendo as suas orações também nesse momento. Então nós estamos aqui dentro de duas grandes religiões, e que todas duas, na verdade, estão adorando da sua maneira. Mas este lugar aqui, esse lugar mais alto, é muito especial, porque talvez tenha sido aqui também que Abraão ofereceu o seu filho Isaac. Irmãos, nós estamos aqui à beira do mar da Galileia. Esse lugar se chama Tabarrá. E depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo, os discípulos estavam muito desanimados e Pedro chamou os discípulos para vir pescar com ele exatamente nesse lugar, em Tabarrá. E foi aqui que Jesus apareceu para eles, quando está no texto de João 21, onde está escrito: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo.
saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então foi aqui nesse mar que Pedro e os discípulos passaram a noite toda e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Então Jesus estava em algum ponto aqui. Todavia os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Então os discípulos passaram a noite toda, não pegaram nada, e Jesus disse: lançai a rede. E eles, quando lançaram, pegaram 153 grandes peixes. E aí Pedro reconheceu que ali era Jesus. Então ele se lançou no mar e veio nadando até aqui. Chegando aqui já havia um braseiro esperando pelos peixes, já havia até peixe aqui com o braseiro. Eles trouxeram o barco e eles aqui compartilharam com Jesus. Foi aqui nesse lugar que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Temos aqui por trás uma igreja chamada Igreja do Primado, onde Pedro foi aquele que primeiro foi chamado para apacentar as ovelhas do Senhor. Mas esse lugar aqui é muito histórico. Bom, gente, nós subimos uma rampa que tem do lado esquerdo aqui, e nós estamos na esplanada do templo do lado muçulmano, porque do lado de lá fica o lado judeu. E foi exatamente por aqui nessa área, na esplanada do templo, onde Jesus expulsou os cambistas, quando ele disse: não façam da casa do meu pai casa de negócio. E ele fez a purificação aqui quando ele expulsou os cambistas dessa área. E nós vamos depois mostrar os outros setores do templo, inclusive o Muro das Lamentações. Aguardem essa parte. Gente, nós estamos aqui muito próximo do pé de figueira. Se der para perceber, você vai ver que tem frutos nessa figueira. Mas foi uma figueira igual a essa que Jesus procurou frutos dela e não achou, e amaldiçoou aquela figueira. E quando eles voltaram de onde eles estavam indo, encontraram aquela figueira já totalmente murcha, porque Jesus tinha amaldiçoado aquela figueira, e os discípulos ficaram impressionados com o que aconteceu. Gente, nós estamos aqui diante da fonte de Encarém, que eram as terras do sacerdote Zacarias. Ele morou aqui junto com Isabel, que era estéril e não podia ter filhos. Então, certo dia ele foi sorteado para entrar no templo de Jerusalém, que era um momento muito para ele. Quando ele esteve lá, houve a revelação em que ele foi sorteado para entrar lá, e lá ele teve a visão em que o anjo Gabriel apareceu para ele e disse que Isabel teria um filho. Foi aqui nessas terras que o profeta João nasceu. Nós estamos aqui dentro de uma fonte que está totalmente reformada hoje, mas que certamente um dia ele bebeu água dessas águas. Ele bebeu aqui dessa fonte. João Batista, quando andou aqui, certamente ele parou dessa fonte algumas vezes e bebeu dessa fonte, porque essa fonte jorra água há mais de 2.000 anos. E um dia nós estamos pisando nas terras que João o Batista pisou. Irmãos, nós estamos do outro lado de Tiberíades, onde nós estávamos hospedados. Isso aqui é a terra de Gadara. Foi aqui que Jesus atravessou de barco, e quando chegou aqui, um endemoniado veio ao seu encontro, e a Bíblia diz que era uma legião de demônios. E Jesus, quando encontrou com aquele demônio, aquele homem endemoniado, a Bíblia diz que as pessoas nem passavam por aquele caminho, porque tinham medo de passar por ali. Acorrentavam aquele homem e ele quebrava as correntes. Mas ali, quando ele encontrou com Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e disse: o que é que nós temos contigo, Filho de Deus? E Jesus repreendeu aquela legião de demônios, e aquele homem foi livre. Ele andava até nu. Certamente ele comia carne dos sepulcros, que a Bíblia diz que ele dormia e morava nos sepulcros. Então nós estamos aqui na região de Gadara. E aqui tem um espinhadeiro, onde os porcos receberam os demônios e se lançaram do espinhadeiro. A gente não sabe se foi aqui, mas aqui é um espinhadeiro, e após o espinhadeiro nós temos o mar da Galileia, onde Jesus voltou para o barco e voltou para o outro lado do lago. Irmãos, eu vou ler um texto da Bíblia que tem muito a ver com o que vocês estão percebendo aí da câmera que está sendo filmada. Diz assim, Josué capítulo 10, versículo 12.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Al-Jalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Amém? Então nós estamos diante do vale de Gibeão, onde um dia Josué orou a Deus e por causa da oração de Josué, o sol se deteu de um lado e a lua se deteu do outro, para que o povo de Israel tivesse uma vitória diante dos seus inimigos. E você que está me ouvindo também, sabe que onde você está, Deus também vai ouvir a tua oração. A tua oração tem esse mesmo poder, essa mesma autoridade que Josué teve nesse lugar, nesse dia, nesse momento.